Hebreus no capítulo 11. Vamos ler dos versos 24 até o verso de número 27. Hebreus 11, 24 a 27 diz assim: Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito e não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela nos inspira, ela nos conclama a vivermos uma vida de entrega e rendição total, pensando, convictos, aguardando a maravilhosa, incomparável recompensa que o Senhor tem para todos aqueles que são fiéis ao Senhor nessa vida, Pai. Nós oramos para que, à medida que a tua mensagem, a tua palavra compartilhada aos corações, o teu Espírito Santo nos ajude a entender essas verdades e a vivê-las no dia a dia, Pai. Enquanto o Senhor nos dá a oportunidade de viver para a tua glória nesse lugar, Pai. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, você está aguardando uma recompensa? Amém? Quem aqui está aguardando uma recompensa? Queridos, o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como capítulo da fé. O capítulo 11 começa com a declaração do que é fé. A fé é a convicção das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Depois, nós vamos encontrar ali no verso 6 a importância da fé, quando o autor da carta aos Hebreus diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, outras versões diz o recompensador, ou ainda aquele que paga a recompensa daqueles que o buscam. E nós vamos encontrar ao longo desse capítulo uma lista de homens e mulheres considerados como heróis da fé que nos inspiram pelo seu compromisso de vida piedosa. Mas a verdade é que nós vivemos numa era em que a palavra de ordem é desfrutar o agora, o hoje. A exigência por uma recompensa imediata, pelo prazer imediato, por uma satisfação instantânea, é a palavra de ordem, é o que vigora nos nossos dias. Parece que a sensação se tornou mais importante do que a fé. Aquilo que eu sinto, a sensação que eu tenho, é mais importante do que aquilo que a palavra declara como verdade. Então nós estamos mais buscando uma satisfação das nossas sensações do que crendo que há uma recompensa para nós. A gente está sendo doutrinado a não esperar. E o que é a ansiedade, senão exatamente o desafio de lidar com a espera? Então nós vemos que um pensamento pós-moderno foi formando uma cultura sutil de viver o agora, de desfrutar do hoje, de se agarrar a qualquer e toda proposta e oferta de prazer, de recompensa para hoje. A gente não fica pensando numa recompensa eterna para o futuro. E sem perceber, essa cultura ela vai nos afastando da verdade bíblica. Preste atenção nisso que o Espírito de Deus está comunicando na igreja. Nós estamos vivendo uma cultura que as pessoas não mais valorizam ou pensam ou são norteados pela verdade de que há uma recompensa gloriosa reservada para todos aqueles que vivem no temor do Senhor. Ainda que a gente conheça
essas verdades na nossa mente, ainda que a gente seja capaz de citar versículos bíblicos que afirmam isso, a nossa prática de vida mostra que nós buscamos uma outra coisa, nós buscamos uma satisfação hoje. É a resolução do meu problema agora, é a necessidade de conquistar aquele bem que eu quero hoje, é desfrutar daquele prazer tão desejado para esse tempo. E aí as pessoas começam a fazer uma negociação. Aí a gente vê assim essa mistura, essa mescla que vai acontecendo. Pessoas que estão vindo na igreja, creem em Deus, mas ao mesmo tempo elas estão buscando os prazeres dessa vida. E a gente vê muitas pessoas que começam bem, animados na fé, empolgados, sinceros, mas ao longo da caminhada cristã, vão sendo atraídos por essas recompensas do hoje, e vão negociando, vão fazendo concessões, e isso vai trazendo um esfriamento da fé, isso vai trazendo um comprometimento com o pecado. Mais ou menos como aqueles que Jesus fala na parábola do semeador, que caíram no solo rochoso, a semente caiu no solo rochoso, que recebe a palavra com alegria, mas depois de um tempo, ela murcha, porque não tinha raiz. Nós estamos vivendo uma crise de crentes sem raiz, sem fundamento. Quando a gente olha para a lista desses que estão no capítulo 11 de Hebreus, o que levou essas pessoas, esses heróis da fé, a entrar no hall da fé? Eu vejo que foi a crença em uma promessa, a crença em uma recompensa. É como se vissem uma recompensa que lhes estava reservada no futuro. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã. O tema da nossa mensagem é tendo em vista a recompensa. Diga aí para o seu irmão, não perca de vista a recompensa. Agora vira para o outro e fala a mesma coisa, não perca de vista a sua recompensa. Eu queria pensar aqui, um desses heróis da fé, a pessoa de Moisés, que nós lemos ali nos versículos, e a partir do exemplo de Moisés, como ele viveu a sua vida, tirar algumas lições que nos levam a pensar sobre esse conceito da recompensa e de como viver uma vida que vai nos levar a essa recompensa. A primeira lição que a gente aprende é que Moisés tomou uma decisão. O versículo 24 diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja, homem feito, diz que Moisés não era uma criança, Moisés não era um adolescente, Moisés não era um garoto que não tinha uma compreensão da importância da verdade revelada de Deus. Diz que quando ele era um homem feito, ele já era um homem formado, ele tinha atingido uma idade que ele sabia discernir e entender exatamente a importância das verdades do Senhor. Diz que quando ele era um homem feito, ele tomou uma decisão. Que decisão foi essa, queridos? Ele tinha uma idade de escolher. De forma consciente e voluntária, ele tomou uma decisão. Sabe, queridos, não me importa se você cresceu na igreja, não me importa se o seu pai era um crente, era um pastor, era um obreiro, o seu avô, não importa quanto tempo você frequentou a igreja, não importa se desde o berço você cresceu ouvindo a doutrina bíblica, a questão é que em algum momento você vai precisar chegar a um ponto na sua vida, de que consciente, voluntariamente, você precisa tomar uma decisão. Moisés tomou uma decisão. Eu fico pensando quantos estão vivendo um evangelho que parece que não tomaram ainda uma decisão.
de compromisso com Deus. São frequentadores, conhecem a liturgia, falam como crentes, mas ainda não tomaram uma decisão. Chegou um momento que Moisés teve que tomar uma decisão. E essa decisão, queridos, ninguém irá tomá-la por você. Você não vai de carona na decisão da fé do seu pai, na decisão da fé da sua mãe, do seu irmão, daquele pastor, daquele líder que inspira você. Você não vai de carona na fé dele. Você precisa tomar a sua decisão. E sabe o que é complicado? É que para muitos é difícil tomar essa decisão, porque eles sabem que haverá consequências. Eu lembro que quando ouvi o Evangelho, eu tive que tomar uma decisão. Eu vim de uma tradição religiosa muito conservadora, praticantes, mas quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu tomei uma decisão, e eu lembro que eu fui contar isso para minha mãe. Eu disse: mãe, eu tomei uma decisão, eu vou servir a Jesus, eu vou congregar na Igreja Batista, lá onde eu tinha me convertido, eu vou ser um crente em Cristo Jesus. E ao ouvir aquelas palavras, minha mãe disse: essa foi a maior decepção que eu tive na minha vida. E eu lembro que aquelas palavras foram tão profundas no meu coração, que quando eu desci a ladeira da rua de casa para ir para o ponto de ônibus, estava indo para a igreja, chegou um momento que eu parei no meio da ladeira e pensei: será que eu devo continuar a fazer isso? Minha mãe está tão ferida e magoada comigo. Mas naquele momento ali, queridos, eu tomei uma decisão. Eu falei: eu vou porque eu quero Cristo. Eu tive que tomar uma decisão, queridos, e aquela decisão não teve retorno. Eu entreguei minha vida para Cristo. Graças a Deus, hoje, a opinião da minha mãe quanto a essa decisão mudou. Ela é feliz de eu estar servindo a Deus, de eu ser um pastor. Mas há muitas pessoas que sofrem consequências infinitamente mais complicadas do que aquele momento que eu passei. Tem pessoas que perdem a própria vida. Tem pessoas que vão ser rejeitadas, tem pessoas que vão ser execradas. Mas não importa, você precisa tomar uma decisão. Moisés tomou uma decisão. E diz que a decisão que Moisés tomou foi que ele recusou. Ele não quis mais. Ele disse: chega. Eu não quero mais ser conhecido como filho da filha de Faraó. Eu não quero mais ser conhecido como príncipe do Egito. Eu não quero mais ser conhecido como neto do rei do Egito. Porque, queridos, se nós olharmos aqui a figura bíblica, trata o Faraó como uma tipologia do tirano, de Satanás, daquele que oprime, que escraviza as pessoas, e o Egito como lugar do pecado. Porque ali onde Israel se encontrava, escravizado, sobre o tacão, sobre a tirania de Faraó, onde o povo era cruelmente escravizado. E Moisés não estava vivendo como seus irmãos judeus, mas ele transitava pelo palácio com todas as benesses de um príncipe do Egito. Mas chegou um momento na sua vida que Moisés entendeu a situação, entendeu a sua identidade, ele disse: eu não quero isso. Eu tomei uma decisão. E eu vou recusar ser chamado filho da filha de Faraó. O que Moisés estava fazendo, querido? Ele estava rejeitando aquela identidade de associação com a tirania, com o pecado, com aquele que escraviza, com aquele que maltrata, com aquele que é idólatra, porque era uma terra cheia de idolatria. Ele diz: eu não quero ser associado com essa imagem, eu quero ser conhecido como alguém que pertence ao povo de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão de recusar aquilo que nos identifica com o pecado. E eu queria te perguntar: o que está identificando você com o pecado? Talvez uma prática, um vício, talvez um comportamento, um padrão, que você sabe que não agrada a Deus. Talvez uma postura, seja lidando com dinheiro, seja lidando
com questões morais, você precisa tomar uma decisão. Não adianta você dizer eu sou crente se você não romper com aquilo que te identifica com o pecado. Deus nos chama para a santidade. 1 João capítulo 2, primeira carta de João capítulo 2, versos 15 a 17, o apóstolo João diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, João cita 3 desejos. Ele diz o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Moisés teve que tomar uma decisão, e a decisão que ele tomou foi exatamente de romper com esses 3 desejos. Veja o que Moisés escolheu. Em primeiro lugar, ele, como falamos aqui já, ele assumiu a sua identidade, ele decidiu a sua filiação, ele recusou a sua reputação de príncipe. O que ele estava recusando? A soberba da vida, porque o status de príncipe é algo que qualquer pessoa almejaria. O respeito, a fama, a glória, a pompa, o glamour. Moisés rompeu com isso. Enquanto nós vivemos uma sociedade onde o que mais importa para as pessoas é a quantidade de likes, de seguidores, de aplausos, de palminhas que nós recebemos. Quanto mais nós somos vistos, seguidos, mais nós nos sentimos importantes e valiosos. As pessoas estão em busca da fama, do reconhecimento. Isso é a soberba da vida. Moisés rompeu, ele disse: eu não quero isso. Segundo lugar, no verso 25, diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres transitórios. Preste atenção nessa palavra. O que é algo transitório? É algo provisório, é algo passageiro, é algo que não é permanente, é temporário. E Moisés, ele tomou uma decisão, ele disse: olha, eu prefiro a dor, eu prefiro o sofrimento, do que ser aquele que se encontra desfrutando dos prazeres passageiros dessa vida. O que ele estava rejeitando aqui? A concupiscência da carne, porque os prazeres dessa vida realmente são momentâneos. A entrega aos prazeres sexuais, aos prazeres da carne, aos apetites de todo tipo, a luxúria, tudo isso te dão prazer. As drogas, a bebida, os vícios, isso tudo dá prazer. Ninguém pode dizer que não dá prazer. Se não desse, ninguém pecava. Mas são prazeres transitórios. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado do que aceitar essa proposta dos prazeres transitórios. Isso me lembra Esaú, que ele volta do campo faminto, e ele tinha a promessa de uma recompensa muito grande, que era a herança como primogênito. Mas diante da necessidade, diante da vontade de saciar sua fome naquele momento, da sensação de bem-estar, ele negocia aquela promessa muito maior por um prato de lentilhas. E a Bíblia vai dizer, o próprio autor de Hebreus vai dizer que mais tarde ele buscou com lágrimas, mas ele não conseguiu, queridos, porque ele negociou o que é transitório por aquilo que é duradouro. Sabia que tem muito crente negociando o prazer de hoje, trocando aquilo que é eterno, que é muito maior e glorioso, pelo prazer de hoje? Essa é a grande crise na identidade dos cristãos de hoje, queridos. Há uma mistura de comportamentos, são pessoas vivendo
tentando viver uma vida piedosa ao mesmo tempo que abraça as propostas, as ofertas, as recompensas momentâneas e transitórias. E outra coisa, diz ali que Moisés, ele preferiu ser desprezado por causa de Cristo, está no verso 26, entendendo que isso era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então, ele rejeitou a soberba da vida, ele rejeitou a cobiça da carne, e agora ele está rejeitando a concupiscência ou a cobiça dos olhos, que são a busca pelas riquezas, pelo vil metal, pelo material. Ele fez uma escolha: eu prefiro ser desprezado por causa de Cristo, porque esse desprezo vai constituir uma riqueza muito maior, muito mais valiosa, do que aquilo que é material, palpável, mas que é de curta duração. Os tesouros do Egito estavam à disposição do príncipe. Imagina toda a riqueza, toda a glória, todo o conforto, as carruagens, né, mais sofisticadas da época, os palácios mais ornamentados que o mundo conhecia, os servos e o conforto à disposição do príncipe. Ele falou: olha, nada disso, todo esse tesouro não tem valor comparado com o que significa ser desprezado por causa de Cristo. E aí, olhando para esse texto de Hebreus e para essa escolha que Moisés fez, eu fiquei pensando, o que leva alguém a fazer uma escolha de tamanha renúncia? Renunciar aos prazeres da vida, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba, o luxo, a fama, a glória. O que leva alguém? O que pode levar a mim e a você tomar uma decisão de abrir mão de tudo que esse mundo oferece? Porque olha, irmãos, esse mundo oferece muita coisa atraente, esse mundo oferece muita proposta de prazer. O que vai levar a mim e a você a rejeitar isso, como Moisés fez? Essa é a segunda lição que nós aprendemos, o fundamento da decisão de Moisés. Baseado em que Moisés escolheu aquela renúncia? Nós encontramos isso lá no verso 26, no final do verso 26, diz assim: porque ele contemplava a recompensa. Queridos, a palavra que contemplar é uma palavra grega, que os tradutores colocaram contemplava, tinha em vista, mas na verdade é uma palavra que significa desviar os olhos de outras coisas e focar em uma coisa específica. Desviar os olhos de outras coisas que podem ser atraentes, para olhar e focar em algo muito específico. Apobleto é a palavra grega. Apo é tirar de, e bleto significa ver. Então é tirar os olhos de outras coisas para olhar para algo específico. É isso que Moisés fez. Ele mudou a visão dele e focou, fixou em uma recompensa. A palavra recompensa, a raiz dessa palavra, nós vamos encontrar no Novo Testamento 30 vezes essa palavra sendo usada. Das 30 vezes que nós encontramos a raiz da palavra grega recompensa, 15 vezes foram mencionadas por Jesus. Quem mais falou na Bíblia sobre recompensa foi o Senhor Jesus. Portanto, queridos, recompensa é algo bíblico. Não fique aí com aquele discurso religioso de falsa humildade, dizendo: não, eu não quero nada, é tudo pela graça, eu não mereço nada. Para aí, você não merece a salvação foi de graça. Mas Jesus fala que vai haver uma recompensa para aqueles que se esforçam e se empenham. É um fato. Ele estabeleceu isso, ele falou sobre isso. Nós vamos ver Jesus, vez após vez, repetindo ensinos que tratam sobre o valor de uma recompensa, sobre nós estarmos alertas, porque haverá um dia que nós estaremos diante dele e receberemos recompensa. Então nós
precisamos cuidar para não trocar a recompensa maior, a recompensa eterna e gloriosa, pela oferta do hoje, do que é momentâneo e perecível. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 35, ele vai dizer assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Veja, o autor aos Hebreus, ele fez questão de inserir uma palavrinha ali antes de recompensa. A palavra que está ali no grego é mega, que é uma palavra que a gente usa no português também, né? O que significa mega? É enorme, muito grande. É o que está escrito ali: não percam a confiança de vocês, porque ela tem uma mega recompensa, uma grande recompensa. Por que ele colocou aquilo ali? Ele fez uma questão de destacar, de fazer um contraste entre o que existe de recompensa para hoje, tudo aquilo que o mundo pode te oferecer em termos de glória, em termos de reconhecimento, em termos de prazer, de riqueza, de posição, de fama, tudo isso, quando comparado com a promessa, ele diz: olha, tudo é pequeno. Aquilo que é prometido como recompensa da parte de Deus é mega, é grande. E tem muitos trocando o mega por uma mera recompensa provisória, temporária, transitória. Não vou citar aqui todas as passagens que Jesus fala sobre recompensa, senão somente uma de Apocalipse 22, 12, muito conhecida, quando ele declara: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Queridos, foi por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18, Paulo, tendo entendido essa dinâmica do que significa essa recompensa que o aguardava, ele diz: por isso nós não desanimamos. Aqui está dizendo o texto bíblico lá de Hebreus que Moisés não desanimou, ele perseverou, ele aguentou, ele suportou todo o peso, toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que a vida lhe impôs, os 40 anos de deserto, tudo aquilo que ele atravessou, ele suportou. Por isso aqui Paulo está dizendo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, e o nosso ser interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, qualquer que seja o sofrimento que você vive nessa vida, tudo aquilo que você passar, não se compara, tem um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem, como disse lá em Hebreus, são temporárias, são passageiras, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe qual é a chave que tem que ser mudada aqui, queridos? Nós precisamos viver a vida, aprender a viver a vida, não olhando para aquilo que os nossos olhos físicos contemplam e desejam, mas ter um olhar de fé, olhar para as coisas que são do alto, para a recompensa eterna. Terceira e última lição que eu queria tirar aqui desse texto, é sobre a perseverança de Moisés. O verso 27 vai dizer que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme. Ou seja, ele aguentou, ele suportou, mas diz algo: como quem vê aquele que é invisível. Moisés vivia a sua vida, cada dia, cada decisão, cada passo, cada lugar onde ia, cada escolha que fazia, como que ele estivesse vendo o Senhor do universo diante dele. O seu coração, portanto, estava focado naquilo que agradava a Deus. Essa perspectiva que
esse cristianismo diluído de hoje perdeu. As pessoas querem servir a Deus, mas estão preocupadas com a sua própria satisfação. E a Bíblia, queridos, está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem, mas acabaram mal. Por isso há tantas exortações na palavra de Deus sobre perseverarmos até o fim. Então Moisés mantinha a sua mente, os seus olhos espirituais em Deus, seus pensamentos, suas motivações, suas intenções. Por isso que Hebreus, depois do capítulo 11, que ele fala sobre o que é a fé, sobre a importância da fé e sobre exemplos de homens e mulheres de fé, ele vai concluir essa mensagem sobre fé no capítulo 12, dos versículos 1 a 3, ele vai dizer assim: portanto, também nós. Então veja, ele aponta para o passado, ele mostra vários heróis da fé, incluindo Moisés, como uma referência, e aí ele vai trazer agora o ensino para o presente. Ele diz: portanto, agora, hoje, nós também, isso vale para nós hoje aqui, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Aí ele vai dizer, olha o que Moisés fazia, ele nos exorta a fazer o mesmo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, olha aqui a troca que ele fez. Havia uma proposta de alegria para Jesus, mas em troca dessa alegria momentânea, temporal, ele suportou a cruz, o desprezo e a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí ele vai dizer: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Queridos, somente mantendo os olhos em Jesus, seremos capazes de vencer as tentações, de suportar os sofrimentos desse mundo caído. Sabe, amados, nós estamos vivendo uma cultura do relativismo. Nós estamos deixando que a prática da maioria, aquilo que se tornou corrente no mundo, entre na igreja, na vida dos crentes, e a gente começa a pensar: não tem nenhum problema, não tem nada a ver, tanta gente faz isso, não tem nenhum problema não. Não importa eu ter esse prazer, essa alegria, isso aqui está sendo tão gostoso para mim, isso aqui que Deus não aprova, mas olha, Deus é bonzinho, Ele não se importa de eu estar desfrutando desse prazer aqui, tão gostoso agora. Mentira, gente, isso é uma mentira. Talvez o teu coração é atraído pela riqueza, pelo material, pelo conforto, pelo luxo, e você é consumido em todo o teu pensamento, em toda a tua intenção, toda a tua ação, toda a tua energia para isso, e essas coisas ofuscam. A palavra de Deus vai dizer que uma semente caiu entre espinhos, e a planta cresceu, mas ela nunca chegou a dar fruto, porque os espinhos a sufocaram. E Jesus interpreta isso para os seus discípulos, dizendo: esses são aqueles que os cuidados dessa vida, as luzes do mundo, as propostas, sufocaram a palavra, tornando-a infrutífera. Trocaram a recompensa eterna pelo prazer do agora. Eu vou falar uma coisa para você que talvez vai te chocar. Essa vida, queridos, essa vida que nós vivemos, não é para ser curtida. Essa vida que nós vivemos é para ser suportada. Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria não é aqui, aqui não é o lugar do nosso descanso, nós somos peregrinos, nós somos viajantes, nós estamos atravessando rumo à nossa casa, à nossa pátria celestial. Lá é o lugar do descanso, lá é o lugar do gozo, lá é o lugar da alegria,
Lá é o lugar da recompensa gloriosa. Então, enquanto você estiver vivendo a tua vida aqui focada no prazer, na satisfação, na sensação, nas coisas que te promovem a alegria e o gozo do mundo, você perdeu o foco. Pastor André, que mensagem radical! É a mensagem que Jesus pregou, é a mensagem que os apóstolos pregaram. Não tem meio termo, querido. Não tem meio termo. E se você veio aqui para essa igreja vai pregar o que é a mensagem da palavra de Deus. Eu não vou pregar uma mensagem para massagear o teu ego, o teu coração, para confirmar a tua escolha errada, o teu pecado. Não vou fazer isso, porque eu quero ver você cruzando a linha de chegada e desfrutar daquela recompensa eterna. Não importa se o que você está vivendo agora, o teu estilo de vida, as tuas escolhas te dão algum prazer, alguma alegria, alguma satisfação. Não troque, porque não vale a pena. A fé consegue ver o invisível. A recompensa que tem adiante, a fé nos leva a viver a cada dia, a fazer cada escolha como se o Senhor, estivéssemos vendo o Senhor diante de nós. Eu queria concluir, queridos, falando de um torneio de ciclismo, pessoal aí do pedal, aí tem o Jacques, tem o Marcelo, tem o Marco, tem a turma aí do pedal, né? Tem um torneio muito famoso, uma das corridas de bicicleta mais desafiadoras de todas, é conhecido como Tour de France. Já ouviram falar do Tour de France? E um participante desse evento, chamado Gilbert Lascelles, ele descreve o que é essa competição, no artigo que ele prestou entrevista para a revista National Geographic. O artigo era intitulado como uma loucura anual. Aquele torneio era considerado uma loucura anual. Por que tinha esse título? Porque era uma corrida que cobre cerca de 3.200 quilômetros. Já pensou pedalar 3.200 quilômetros? Para você ter uma ideia, como ir daqui do Paraná até São Luís do Maranhão. 3.200 quilômetros, incluindo terrenos montanhosos mais difíceis da França. As pessoas comem e bebem durante o percurso. Além disso, há extremos de calor e frio. Para se preparar para o evento, esse ciclista aqui que deu a entrevista, o Lascelles, ele pedala 35.200 quilômetros por ano. E aí o entrevistador perguntou: que tipo de prêmio, que tipo de recompensa faz as pessoas suportarem tanto sofrimento e dor? 10 mil euros? 100 mil euros? Aí ele falou: não, porque o prêmio é apenas uma camiseta especial de vencedor. Aí o entrevistador perguntou: então o que motiva os participantes a se submeterem a tanta renúncia, a tanto sofrimento? E a resposta dele foi essa: é a alegria de passar pelo Arco do Triunfo no último dia e poder dizer: completei o Tour de France. Isso me fez lembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ele estava pedalando, olhando para a recompensa, e ali, pouco antes da sua morte, ele escreveu na sua última carta ao seu discípulo, seu filho amado Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora já está preparado para mim uma coroa, e não somente a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Sabe o que Paulo estava dizendo? Cruzei o arco da vitória, o arco do triunfo. Esse é o maior prazer, essa é a maior alegria.
Tudo que você conquistou, experimentou, prazer, se você somar tudo isso junto, não se compara. O que está motivando você a viver a tua vida? Cada ação, cada decisão, os projetos, os planos, os sonhos que você faz, as tuas escolhas, o que norteia cada uma dessas escolhas? Que essa igreja, cada um de vocês, possa nunca perder de vista a gloriosa recompensa e a compreensão de que aquele que é invisível aos olhos físicos, mas nós podemos ver com os olhos da fé, que está em todo o tempo junto conosco, que isso seja o que norteia a tua vida, queridos. Não busque a satisfação nessa vida. Nada do que essa vida pode te oferecer, absolutamente nada, se compara. Isso não quer dizer que a gente não pode ter momentos de alegria, que a gente não pode celebrar conquistas que acontecem aqui e ali. Celebramos esse dia atrás a Laisa, que foi aprovada para o vestibular da Federal. São alegrias, mas isso não pode nortear os meus valores, a minha vida, as minhas escolhas. Tem algo muito maior. Amém? Se coloque de pé. O desejo do meu coração é que naquilo que eu fui limitado em transmitir, que o Espírito de Deus siga compartilhando com você sobre essa mensagem, desafiando você a viver uma vida de compromisso, de santidade, de pureza, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que naquele dia você possa chegar diante do eterno Criador, do Senhor dos Senhores, e você contemplar na face, no rosto dele um sorriso, e ouvir dos seus lábios a frase: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Irmãos, sabe de uma coisa? O dia do juízo vai ser um dia de muito choro, de muita dor, porque muitas pessoas ali vão se dar conta de quanto tempo perderam na vida, de quantas oportunidades, de quantas trocas fizeram, de quanto negligenciaram a recompensa eterna, trocando por uma recompensa temporária. Vai haver muito choro. A palavra de Deus diz que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não perca de vista a recompensa. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que aprendemos nessa manhã. Senhor, a minha sincera oração para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, é que essa mensagem que nós ouvimos nessa manhã, ela não caia no esquecimento, ela seja como um eco que se renova a cada manhã, ao abrirmos os olhos para iniciar mais uma jornada de dia. Senhor, onde tudo que nós vamos fazer, a gente possa estar com os olhos na recompensa eterna, vivendo como quem vê aquele que é invisível, assim como Moisés nos deixou o exemplo. Abençoa o teu povo, essa igreja ser uma igreja que ama o Senhor, que está disposta a tomar uma decisão de romper com tudo aquilo que nos identifica com o pecado, que não agrada o Senhor, ainda que isso nos custe sofrimento, ainda que isso nos custe dor, mas que a gente entenda que todo sofrimento e dor que a gente sofra por causa do amor a Cristo é uma riqueza muito maior do que qualquer tesouro, prazer, satisfação, sensação desse mundo. Em nome de Jesus. Amém.